Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 2. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para você separar o material e eu já volto. Tudo certo, tudo pronto, tudo separado. Então, vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós conversamos e vimos um pouquinho sobre o que vocês estudaram no ano de 2021, né? Nós vimos que vocês falaram e viram com a professora Gisélia e com a professora Adriana sobre a formação do povo paranaense, que nós temos um povo bem diversificado, certo? Antigamente no Brasil havia entre 2 e 4 milhões de indígenas. Cerca de 1.300 línguas indígenas diferentes eram faladas no Brasil. Você sabia desse dado? Bem interessante, né? Nós também vimos na aula passada o que é história e vimos que a história é uma ciência que estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Ela estuda diferentes modos de viver, de pensar, de se alimentar, de se locomover, de morar, de construir. Essa ciência compara diferentes épocas e observa o que mudou e o que permaneceu. E aí vocês registraram no caderno de vocês para que aprender história, né? Por que nós precisamos aprender história? Então, todos precisam aprender história para conhecer e agir no próprio mundo onde vivem. E hoje, na aula 2, nós vamos conversar como é possível estudar o passado. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Tudo certo? Tudo anotado? Crianças, eu quero relembrar com vocês sobre quem é o cientista da história, né? Quem estuda a história, como nós chamamos a pessoa que estuda história. Então, vocês lembram que nós conversamos que é o historiador? Aí eu trouxe aqui para vocês esse slide, né? O que faz um historiador? Então, vamos pensar que o historiador é como se fosse um investigador, um detetive.
E o que um investigador detetive faz? Ele busca pistas para desvendar o mistério, certo? Então, o trabalho do historiador, ele é parecido com o do detetive, né? Ele também vai procurar pistas, fazendo um trabalho muito minucioso de pesquisa. E ele espera encontrar o mistério. Mas vestígios do ser humano, ele pode pesquisar, como que as pessoas viviam no passado, decifrar e entender, né, para conhecer sobre a história. Eu até coloquei algumas imagens aqui para vocês nesse slide sobre as fontes históricas. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso na aula passada? Então, livros podem ser considerados, né, uma fonte histórica, objetos, documentos, fotografias, filmes, certo? E dando continuidade aqui, o historiador é o cientista que trabalha pesquisando o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Mas, afinal, como o historiador estuda outros tempos e espaços? Para a gente entender um pouquinho sobre isso, agora vocês vão escutar, né, a história dos guardados da vovó com a professora Deia. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Deia e hoje eu vim aqui com uma missão muito importante. Eu vim contar uma história. Mas antes de contar uma história, a gente tem que cantar uma chamada para a história, não é? Então, quem já sabe a música vai cantar comigo, tá bom? Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da sua mão, da sua mão. Quem é que nunca ouviu falar de bodas de prata, de bodas de ouro, bodas de diamante? Então, os meus avós, eles resolveram então fazer bodas de diamante porque eles já estavam completando 60 anos de casados, acreditam? 60! E para comemorar, a gente então foi lá para o sítio deles, junto com os primos, os tios, a mãe, o pai, todo mundo da família. O sítio fica lá em Ouro Branco, que é pertinho de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. Cidade que é cheia de história e pedra-sabão. Ali também tem uma estrada muito importante, muito importante, a Estrada Real. E ela foi construída pelos escravos há 300 anos atrás. E também foi por ali que passaram os confidentes mineiros, cheios dos seus sonhos de liberdade. É ali que a minha avó e o meu avô moram, nesse sítio maravilhoso. Sabe, quando a gente vai para lá, a minha avó tem um armário cheio de roupas que a gente deixa lá, para quando a gente voltar, a gente poder usar. Só que acontece uma coisa, quando a gente volta, não cabe mais na gente. E aí vai passando de neto para neto, aquela roupa que não serve mais. E também, a minha avó, quando ela vai dormir, ela acorda bem cedo com meu avô. E a gente dorme num dos quartos que tem ali. E quando é bem cedinho, eles acordam cedinho e ficam conversando. Mas eles conversam que vocês não acreditam. E eu fico lá escutando toda aquela conversa e fico me perguntando, eu não consigo ouvir nada que eles falam, mas é tanta coisa que eles conversam. Bom, mas pelo tamanho que é a família, né, tem assunto de sobra para o resto da vida. Depois, mais tarde, eu começo a sentir um cheirinho de pão de queijo. Ai, que delícia de cheirinho de pão de queijo. Então, é hora de levantar para tomar café. Cheiro de café e pão de queijo é a melhor coisa do mundo. A minha avó, além de fazer isso tudo muito gostoso, ela faz torta, ela faz bolo e faz um tanto de quitutes que vocês não imaginam. Por isso, quando eu volto lá da casa da avó, eu tô sempre mais gordinha. É normal, porque é tudo muito gostoso.
Aí depois o meu vô, ele vai passear lá pelo sítio. E eu esqueci até de falar para vocês, mas o nome do meu vô é vô Milton. E a minha avó é vó Ivone, só para vocês saberem. E ele vai passear pelo sítio, andar. Enquanto isso, a vovó, ela fica em casa. Minha avó tem uma mania de juntar coisas. Ela fica juntando tudo, latinha, botão, tecido, agulha. E no armário dela, quando ela abre aquele armário, tem tanta coisa legal. Gente, vocês não acreditam. Tem latinhas cheias de botões, tem latinhas cheias de linhas coloridas, tem pacotinhos de lãs, tem pedacinhos de tecido, tem renda. Ai, tem agulha de tricô, de crochê, de bordado, tem bastidor. Aí quando eu vou pra lá, eu fico enlouquecida. Eu quero mexer em tudo que eu vejo. E um dia, a vovó fez isso. Ela abriu a porta do armário e tirou de lá uma caixa enorme. E essa caixa estava cheia de colares antigos. E esses colares eram maravilhosos. Ela tirou um de lá de dentro, um colar de cristal bem bonito que brilhava e disse assim: ai, sabe, esse colar aqui eu usei quando eu era bem nova e fui num baile com um vestido todo amarelo, bem rodado. Eu tava tão linda, mas eu tava tão linda que todos os rapazes queriam ficar me tirando para dançar, você acredita? Ai, vovó, eu falei, que coisa mais legal. Foi lá que você conheceu o vovô? Que nada, não foi naquela época não. Aquela época lá, eu nem conhecia o seu avô ainda. Eu fui conhecer o seu avô bem depois. Vó, quando é que você começou a namorar? E você já começou a namorar com o vô logo em seguida? Ai, minha filha, falou a vovó, na minha época não era assim não. A gente não ficava namorando assim tão rápido. Primeiro o moço tinha que ir na casa da moça e lá ele pedia pro pai, pra mãe dela, pra namorar. Aí começava o namoro. Mas também eles não ficavam sozinhos não. O pai e a mãe ficavam sempre por perto, olhando e cuidando. O quê? Mas não rolava nem um beijinho, vovó? Eu perguntei pra ela. Ô, filha, não era assim como hoje. Mas eu vou contar um segredo. Uma vez o vovô me deu um beijo escondido. Mas a gente já estava noivo, com um casamento marcado, então não teve problema. Era assim que acontecia. Aí então eu olhei para uma caixa e nessa caixinha aqui, cheia de conchinhas, o que é isso, vovó? Ah, minha neta, essas aqui são conchinhas que eu trazia lá quando eu ia na praia de Nova Viçosa, na Bahia. E veja bem, quantas conchas lindas, quantas lembranças. Você usava biquíni, vovó? Eu fui correndo perguntar, mas a vovó disse assim, eu nem sabia o que era isso naquela época. Que nada, a gente não usava biquíni, coisa nenhuma, não era bem assim não. Eu lembro que o vovô, enquanto ele foi passear lá pelo sítio, e eu fui junto uma vez, né? E a gente foi dar comida para as galinhas junto com a vovó, enquanto ele ia no pomar colher frutas. E sabe o que aconteceu? A minha tia falou que ali tinha um galo muito esquisito. Ele cantava, mas não era um cocoricó normal dos galos que a gente conhece. Ele começava a cantar cocoricó, gente, não parava mais, nunca mais. E minha tia sempre falava, ai, eu acho que esse galo tem problema, não é possível. Então, olha só que divertido que era no sítio. Ai, ficar naquelas varandas enormes, ouvindo o barulhinho da chuva, ouvindo os grilos, ouvindo os passarinhos, ouvindo os sapos. E quando era noite de lua cheia, cheia de vagalumes, sabia que quando eu era bem menor, eu achava que vagalume, elas eram estrelas da terra. Olha só. Você sabe o que é vagalume? Hoje eu sei. Então, voltando às fotografias, voltando às caixas, voltando às lembranças da vovó. Ela pegou uma caixa bem grande, cheia de fotografias, e eu comecei a ver. Quem é essa aqui, vovó? Quem é essa aqui? Ah, essa aí é a sua tetravó. O seu tetravô, aliás. Nossa, tetravô, mas não, você não conheceu não, tetravô já é bem antigo, você não tem como ter conhecido. Ele veio da Itália. E a minha tetravó, eu tinha, vovó? Claro, essa aqui, ó, essa aqui é a sua tetravó. Ela também era da Itália? Não, a sua tetravó, ela nasceu no Brasil.
Mas os pais dela eram imigrantes portugueses, vieram lá de Portugal. Nossa, que legal, vovó, quanta coisa, hein? E não tem nenhuma foto da minha mãe? Ai, deixa eu ver. E ela puxou uma foto bem... Aqui, ó, essa aqui é sua mãe quando era bem pequenininha. Nossa, vovó, que coisa legal. Isso tudo é tão lindo da gente ver, vovó. Vovó, e o que mais você tem para me mostrar? Essa menina aqui, por exemplo, quem é? Ah, essa aí sou eu, minha filha. Isso, olha que chapéu lindo, vovó, que você estava usando. Ah, eu adorava usar chapéu. E a senhora ainda tem esses chapéus aqui? Claro que eu tenho. Então a vovó foi, buscou alguns chapéus, uma caixa enorme, cheia de chapéus coloridos, de todos os modelos. E eu comecei a olhar, eu pegava um, esse é muito grande. Pegava outro, é muito pequeno. Até que eu achei um azul da cor do meu vestido. E eu fiquei enlouquecida. Ô vó, será que um dia você me empresta esse chapéu azul para eu usar? E a vovó disse, com todo prazer. Claro que eu empresto para você usar. Então, voltando às fotografias de novo, a vovó me mostrou uma foto em que ela usava luvas. E eu falei, vó, mas você sempre usava luvas? Ai, minha filha, você não sabe de nada. Sabe que uma pessoa naquela época sair toda arrumada, sem luvas, é a mesma coisa de usar um sapato sem meias de seda. Não tem condições. Ah, vovó, e como é que eram essas luvas? Ah, essa aqui de renda era para ocasiões especiais. Essas aqui era para outras ocasiões. E essa de pelica era só para quando estava bem frio mesmo. E aquela caixa lá em cima, eu olhei, uma caixa diferente, de madeira. Ai, deixa eu pegar, vovó. A vovó, quando me viu caminhar para pegar a caixa, não, senhora, esta caixa é do vovô. E é ele que gosta de guardar as coisas dele aí. Aí tá cheio de documentos, tá cheio de cartas antigas. Ele adora guardar isso. Então, o vovô, quando chegou, depois de eu ajudar a vovó a guardar todas aquelas coisas ali, eu falei, vô, o que tem nessa caixa? Então ele pegou e mostrou os documentos, alguns envelopes desbotados, abriu aquelas cartas e até leu um poema lindo para mim, ficou emocionado. E aí falou assim para mim, sabe, minha neta, nós somos feitos de lembranças. Lembranças, às vezes desbotadas, outras vezes que dão cor à nossa vida, mas todas elas é que nos compõem, é que nos fazem ser quem nós somos. Ai, depois que eu vi vovó falar daquele jeito, eu fiquei assim, encantada. E eu descobri uma coisa, gente. Apesar de algumas coisas erradas que tem na minha família, que o meu avô às vezes dá uma briguinha com a minha avó, eles são tudo para mim, sabia? A história deles é a minha história. E é isso que eu quero para mim. Porque essa história da minha família é muito mais linda do que todas as histórias que eu já vi no filme, todas as histórias que eu já li em livros, porque essa é a minha história. 60 anos que eles estão juntos e que se amam. E essa é a história. Essa história está nesse livro aqui, Os Guardados da Vovó, Dani Ribeiro. Quem ilustrou foi a Camila Saldanha. E é da Roda e Companhia Editora. Se vocês quiserem ver, ele está aqui. Mas quem gostou dessa história, pode falar comigo. Vitória, Vitória. E acabou-se essa história. Muito bacana a história que vocês acabaram de ouvir, não acham? Para que nós possamos continuar a nossa aula, eu trouxe algumas imagens para a gente refletir, né, sobre o livro que vocês acabaram de escutar, né, sobre a história que vocês acabaram de escutar. Então, olhem a nossa primeira imagem. Então, essa é uma história, né, que conta
de uma vovó, de uma menina, de um vovô que guardavam as coisas. E a vovó, ela tinha costume de guardar muitas coisas. Um dia desses, ela tirou uma caixa de cima do armário. E o que será que tinha nessa caixa, crianças? Era uma caixa cheia de colares antigos. Continuando aqui, né, eles também colecionavam cartas, guardavam as cartas que recebiam. E no final da história, a menina fica observando os avós, né? E ela fica pensando, será que algum dia ela terá tantas histórias para contar como seus avós? O que vocês acham? Continuando aqui, crianças, agora nós vamos analisar um pouquinho sobre o texto dos guardados da vovó. Então, olhem a primeira questão que eu trago para vocês. Em Os Guardados da Vovó, de Nia Ribeiro, a narradora conhece um pouco da história dos seus avós? Você sabe como isso é possível? Então, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem essa questão. Tudo certinho? Conseguiram responder? Então olhem o que eu trago para vocês como exemplo de resposta, né? Foi por meio das conversas e dos guardados da vovó. Foi isso que você colocou no seu caderno? Se não foi isso, não tem problema, eu vou deixar essa tela um tempinho bem rápido para que vocês possam complementar a resposta de vocês.
certinho aí, crianças? Então vamos continuar analisando, né? Olha lá, vovó, que caixona é aquela lá em cima do guarda-roupa? É uma caixa de fotografias. Abrimos a caixa, sentamos na cama e começamos a olhar as fotos. Olhem a imagem dessa parte no livro. E aí, crianças, na sua casa, como as fotografias são guardadas? Na minha casa, a minha mãe costuma guardar, né, as fotografias em caixas de sapato. Será que na sua casa também é assim? Continuando aqui, crianças, olhem lá. Veja só a foto do seu avô, como ele era bonito. E olha aqui a foto do nosso casamento. Vovó, como a senhora estava linda, de vestido de noiva, e esta foto aqui, de quem é? Agora, crianças, eu vou ler alguns trechos da história do livro, né, dos guardados da vovó, e aí vocês vão fazer uma ilustração ou escrever uma frase, né, sintetizando os trechos que eu acabei de ler para vocês. Sintetizando é resumindo com as suas palavras, certo? Então, eu vou começar a fazer a leitura e vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, nossa primeira tela da leitura. Vovó, que caixona é aquela lá em cima do guarda-roupa? É uma caixa de fotografias. Abrimos a caixa, sentamos na cama e começamos a olhar as fotos. Veja só a foto do seu avô, como ele era bonito. E olha aqui a foto do nosso casamento. Vovó, como a senhora estava linda de vestido de noiva. E essa foto aqui, de quem é? Vou colocar aquela tela inicial e dando um tempo para que vocês pensem no que eu acabei de ler para vocês e façam, né, o desenho ou a frase, né, uma frase sintetizando o que eu acabei de ler.
Tudo certo aí, crianças? Fiquei curiosa para ver, né, o que vocês fizeram. Com certeza deve ter ficado muito bacana. Continuando a nossa aula, eu trago aqui para vocês a imagem da Michelle Perrot. Vocês lembram quem é a Michelle Perrot? Então, Michelle Perrot é uma historiadora e ela dedicou seus estudos à vida das mulheres. Aqui eu trago para vocês um livro, que é As Mulheres ou os Silêncios da História, que é um livro que a Michelle Perrot escreveu. Crianças, aqui, né, eu trago a foto da Michelle e a foto do livro e quero dizer para vocês que nesse livro tinha uma citação assim: cabe a elas, mulheres, a transmissão da história de família, feita geralmente de mãe para filha, ao folhear alguns álbuns de fotografia. Agora, crianças, nós vamos para a nossa segunda atividade. Quais seriam as semelhanças encontradas nas duas obras? Então, quais são as obras? O livro Guardados da Vovó e a obra da Michelle Perrot, né? O livro o qual eu acabei de ler a citação para vocês, que analisa a história, né? Passa o conhecimento, é transmitido através das mulheres, né? A história da sua família que passa das mulheres, de mãe para filha, certo? Então, um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Tudo certo aí, crianças? Então, vamos aqui conversar
que o historiador, ele analisa objetos e textos e conversa com pessoas para conhecer e estudar as sociedades em diferentes tempos. Não lembra o que nós acabamos de ver ali com o livro Guardados da Vovó e com a Michelle Perrot? Que a pessoa analisa os objetos e textos e conversa com pessoas para conhecer e estudar as sociedades em diferentes tempos. Então, a menina não estava conversando com os seus avós e vendo as fotografias, os objetos guardados. Então, olha o que nós temos aí de semelhança com o historiador. Agora, crianças, nós vamos fazer mais uma atividade. Vejam do que se trata. Na sua casa, tem guardados que lembram momentos importantes da sua história? Sim ou não? E que guardados são esses? E tem alguém que sabe falar sobre esses momentos? Então, um tempinho aí para vocês pensarem nessas 3 questões e responderem no caderno.
Tudo certo aí, crianças? Conseguiram fazer aí, né, achar os guardados, né, conversar de repente com algum familiar para ajudar, né, vocês nessa atividade. E agora a nossa aula está chegando ao final. Então eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.